Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar uma tag que eu vi no canal da Marina e depois no canal da Juliana. Eu vou deixar aqui para vocês no card o link dos vídeos delas para vocês assistirem. E a tag se chama Como e Por que eu leio. A primeira pergunta: o que você pretende obter nas suas leituras e o que fica com você após as leituras? É uma pergunta muito interessante. Se eu fosse responder essa pergunta uns anos atrás, eu diria que o que eu mais procurava era uma distração. Desde quando eu comecei a ler, quando eu tinha 14 anos, eu sempre usei a leitura como uma forma de escapar da realidade. Hoje eu entendo um pouco mais velha que isso não é uma coisa muito saudável e que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas durante muitos anos da minha vida de leitora, os livros tiveram o papel de realmente me desassociar da minha realidade. E apenas de uns 2 anos para cá que eu tenho buscado a leitura não só como meio de distração, de abstração, mas como meio de conhecimento, ter uma visão de mundo diferente. Tanto é que eu diversifiquei muitos meus gêneros literários, os gêneros literários que eu leio hoje em dia. Antes eu ficava só realmente presa na bolha do romance romântico, que eu amo. Isso não é uma crítica, gente, porque eu ainda amo, eu adoro um romance, um romance mais dark, eu também gosto demais, mas eu gosto de diversificar hoje em dia. Então eu busco essas duas coisas. Tento equilibrar mais do que alguns anos atrás, que eu não tinha esse equilíbrio. Um pouco de distração e um pouco de conhecimento, de ter uma visão de mundo, de conhecer culturas diferentes, que a gente consegue, através dos livros também, ter essa percepção. E eu acho que é muito importante e interessante também. Pergunta número 2. O que é ler com atenção? Ler com atenção é você não ficar se distraindo, seja com o celular, com a televisão, ou lendo, ou conversando com outra pessoa. Não consigo fazer isso de jeito nenhum, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu me distraio dentro da minha própria cabeça. Os meus pensamentos são muito acelerados, então às vezes eu tô lendo uma página e eu tenho que reler aquilo várias vezes, porque a minha cabeça viaja para um outro lugar totalmente diferente. Então, assim, ler com atenção é você conseguir prestar atenção só naquilo que você está lendo, no que o livro está te passando, sem estar conversando com alguém do lado. Porque, querendo ou não, dispersa um pouco da nossa atenção. E às vezes você está dedicando 50% da sua atenção para aquilo, mas você acha que você está dedicando 100%. Então, ler com atenção para mim é isso. Eu definitivamente não consigo ler se eu tô conversando com alguém, se eu tô mexendo no celular. Aquela leitura para mim nem para mim não vale, porque eu tenho que reler aquilo tudo de novo para eu conseguir entender o que aquela estrofe, o que aquela passagem significa. Então, para mim, ler com atenção é isso. Terceira pergunta. O que te interessa na opinião de uma outra pessoa sobre um livro? O que ela sentiu, quais foram as percepções que ela teve, o que ela não gostou. Eu gosto de opinião. É uma opinião sincera, verdadeira. Ah, eu não gostei. Por quê? Por que você não gostou? O que você viu ali? O que você sentiu ali que não se encaixou? Eu gosto disso, dessa análise. Porque hoje em dia é difícil a gente ver isso em muitas resenhas, né? Entre aspas, porque a maioria das coisas que a gente faz não segue nem mesmo a estrutura de uma resenha, mas eu falo no caso de realmente colocar opinião, sabe? Porque tem livros, principalmente a maioria dos famosinhos que a gente vê aí, mais hypados nas redes sociais, alguns eu gosto,
alguns que eu li, mas que também tem defeitos. E se você for procurar a opinião, a grande maioria fala que amou, que adorou, mas você não vê a opinião daquela pessoa ali. É sempre replicando a opinião do outro. Então eu gosto de ver pessoas que falam verdadeiramente sobre o livro que leu. Ah, eu não gostei, tal, tal, tal. Pode ser um livro, um clássico da literatura brasileira, da literatura mundial. Porque se a pessoa não gostou, eu quero que ela me diga por que ela não gostou. E tudo bem ela não ter gostado, porque opinião é muito subjetiva. Não é porque é um livro super premiado que você tem que gostar dele, né? Então, eu gosto disso. Eu gosto de pessoas que eu não gostei desse livro e tal. Gosto de opinião sincera, verdadeira sobre o livro que ela leu. Quarta pergunta. Como você fala sobre um livro com outras pessoas? O que você quer que eles saibam sobre um livro? As minhas percepções, o que eu senti com aquela história, se ela me tocou em algum lugar profundo, se eu me identifiquei com o personagem ou não. É isso que eu gosto de passar para as pessoas, o que eu senti durante a minha leitura, quais foram talvez possíveis gatilhos para mim, o que eu me identifiquei. Gosto dessa visão. Pergunta número 5. Você resenha e lê de forma pública ou privada? Eu diria que um pouco dos dois. Tem livros que eu leio e eu não posso, que eu li, não recomendo, não faço resenha, não faço comentário. Geralmente, isso são livros que eu não gostei de jeito nenhum, porque existem livros que, por mais que você não goste deles, por exemplo, não terminou do jeito que eu queria, não esperava, mas você reconhece que tem uma certa tem uma qualidade naquela história, naquela narrativa, naquele autor, aí geralmente é entendível. Mas tem livros que não dá, eu não recomendo. Livros que eu não gosto de jeito nenhum, que eu sinto que não vai ter muito para agregar, não teve para agregar para mim, e eu sinto que não vai agregar para outras pessoas, eu não recomendo. Eu deixo cair no esquecimento, não conto nem como uma leitura. Sexta pergunta. Você usa um método de classificação? Se sim, por quê? Uso. Porque antigamente eu não era tão criteriosa com os livros que eu leio como eu sou hoje. Tem livros que, parando em retrospecto, nossa, que livro maravilhoso que eu li, e eu percebo que na verdade não era bem assim. Então eu gosto de classificar de 1 a 5 estrelas, gosto dessa classificação, acho importante, até para eu definir se eu devo recomendar esse livro, se eu devo falar sobre ele, que geralmente os livros que ficam abaixo de 2 estrelas eu não comento, são os livros que eu não recomendo de jeito nenhum. Assim, de 2 estrelas eu ainda faço um breve comentário. Então eu gosto desse sistema de classificação. Talvez daqui a alguns anos eu pare de usar, mas ultimamente eu gosto muito de usar. Sétima pergunta. Você se pergunta se gostar de um livro é relevante para você? Pergunta complicada. Eu diria que depende. Depende do que eu senti com aquela história. Às vezes eu posso não ter gostado do final, mas ter tido momentos da narrativa de certos personagens que me tocaram, que mexeram com o meu emocional. Então eu diria que depende. Por exemplo, não, eu diria que depende. Depende do livro, depende da história, porque às vezes o que me faz não gostar de um livro talvez seja o final, mas tenha tido momentos na narrativa, passagens que foram importantes para mim, que me tocaram, que me fizeram ter uma percepção diferente. Então eu diria que essa pergunta depende, é uma pergunta meio ambígua. Oitava pergunta. O que você procura em outras pessoas que resenham livros? Resenhas, resumos ou análises? Eu diria que análise, porque eu gosto realmente da opinião daquela pessoa, igual eu falei, eu acho que foi na pergunta número 3, que hoje em dia a maioria das pessoas
não coloca realmente opinião daquele livro que ela leu. Geralmente isso acontece, como eu falei, nos livros assim mais famosinhos, numa certa bolha. Que se você for ler as resenhas, são todas tendo a mesma opinião que, eu amei esse livro, não sei o quê. Eu gosto de opinião, como eu disse. Se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou, por que eu não gostei? E ela faz ali toda uma análise. Porque geralmente eu não gosto de histórias que tem assim muito resumo. Eu até tento me policiar muito. Quando eu faço gravação de resenha em vídeo, eu percebo que eu tenho essa dificuldade, que às vezes eu fico muito preocupada em, eu tenho que contar toda a história para depois botar ali as minhas percepções, as minhas opiniões, quando na verdade, quando eu estou assistindo um vídeo, uma resenha aqui no YouTube, e o que eu procuro, mais do que o que acontece na história, é a opinião daquela pessoa, a percepção que ela teve, que eu acho muito interessante. Por exemplo, esse livro me fez pensar sobre tal assunto, ou me sentir sobre determinada maneira. Tem um tema que é assim, sem ela necessariamente estar me contando o que aconteceu na história, quais foram os plots e blá blá blá. Ela está colocando sentimento, opinião. Isso que é importante para mim e que eu gosto de assistir. E geralmente não, eu sempre procuro fazer isso, só assistir alguma resenha, algum vídeo depois de eu já ter lido determinado livro. Quando é um livro que eu quero muito ler, que eu tenho muita vontade, assim, muita curiosidade, eu não gosto de ver opinião dos outros, porque, querendo ou não, quando você vê uma resenha antes de ler o livro, às vezes aquilo nubla um pouco a sua percepção, mesmo que você não queira, é uma coisa mais inconsciente, porque você já viu uma opinião contrária, então a sua cabeça já está meio que pendendo para um lado que talvez, se você tivesse lido antes de ver qualquer opinião e fabricado a sua, integralmente, que ela fosse inteiramente sua, teria sido um pouco diferente. Então eu gosto de ter primeiro a minha própria percepção para depois assistir a opinião de uma outra pessoa. Nona pergunta: a quem você recorre a esses conteúdos sobre os livros? Eu gosto de assistir pelo YouTube, canais, principalmente o canal da Marina, eu gosto muito de assistir o canal dela, porque ela traz livros diversificados. Inclusive, a grande razão um pouco de eu ter me entremeado para outros gêneros foi ter acompanhado o canal dela por muitos anos, que eu acompanho ela, e ela sempre dá dicas de livros assim, mais diferentes, que perpassam essa coisa do hype, que não é só aquela coisa hypada, famosinho. Então, assim, eu gosto de acompanhar canais que me proporcionam descobrir novas leituras, diversificam os livros, que não estão recomendando sempre as mesmas coisas, e o canal da Marina, quem quiser acompanhar, é um canal maravilhoso para isso. E eu recorro a isso também, ao Instagram, mas no Instagram geralmente eu procuro aqueles livros assim de romance, uns romance hot, que eu também gosto, então eu procuro pelo Instagram, e outros livros assim de outros gêneros que não sejam um romance romântico, por exemplo, de psicologia, autoajuda, psicanálise, que eu também gosto um pouquinho. Eu procuro aqui no YouTube, mas o canal principal realmente que eu acompanho é o canal da Marina, que tem dicas maravilhosas e eu recomendo muito para vocês. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e a gente se vê no próximo vídeo.